A gente hoje vai falar sobre o Extremo Oriente, tá? Frisar na Ásia, tá? Que é um dos capítulos de vocês. E a gente vai falar um pouco sobre a China e a Mongólia, tá bom? Então, pessoal, então a gente tem aí o continente, né? Justamente o continente asiático, tá? Onde a gente está, né? Justamente no Extremo Oriente. E a gente vai falar um pouco, né, sobre a geografia dessa região, tá? Vejam aí algumas observações, né? No Extremo Oriente a gente tem a Mongólia, né? A gente tem a China, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, bem interessante, né? A norte socialista, a sul capitalista, e aquele conflito, né? Que tem há anos, né? Há décadas. E a gente tem do lado aí o Japão, né? E Taiwan. Diante desse contexto, a China, pessoal, quando a gente fala da China, a gente tem mais de 1 milhão, né, de habitantes. Esse é um dado que com certeza tem aumentado, tá? Justamente porque com o passar do tempo, né, a gente sabe que a variação da quantidade de pessoas vai aumentando, né, já que esses dados aí são de 2010, mais ou menos. É o país mais populoso do mundo e o terceiro em dimensões continentais, quer dizer, o terceiro mais extenso. Diante desse contexto aí, que a gente observa, politicamente ele exerce papel de grande potência, com um dos maiores dispositivos militares do planeta, né? Então, é bem interessante a gente conhecer um pouco, né, desse país que vem despontando, né, em aspectos econômicos, tá? Então, no crescimento econômico em si. Cada trecho da terra, né, de passível de ser utilizado, ainda que de acesso difícil, é cultivado com a máxima intensidade que o clima e o solo permitem, tá? Então, vocês veem o aproveitamento aí, né, do solo para a agricultura. Então, tudo, né, justamente pela quantidade de pessoas, né, existe todo o investimento para que seja utilizado o máximo de áreas, né, principalmente em áreas que tenham favorecimento climático, inclusive da questão da fertilidade do solo, que venha contribuir de certa forma para o desenvolvimento dessa agricultura. Então a gente tem a China, né? A gente tem a leste e a oeste. Então, a leste a gente tem a característica de um núcleo de civilização do país. Concentra a maioria da população e a produção agrícola e industrial, né? A leste. Já a oeste são regiões de fronteira, território inóspito, né? E esparsamente povoado. Então, não existe tantas pessoas no território a oeste porque os fatores geográficos não contribuem tanto. Então, existe população sim, mas, né, dentro da questão da altitude, do clima, né? Então, os fatores geográficos aí contribuem para essa área não ser tão habitada. E nessas regiões também é abrigado as principais minorias étnicas, né? Valorizadas por suas riquezas minerais, tá? Diante desse contexto, a gente tem o território aí, ó, onde a gente pode falar, o núcleo do território chinês é dominado por rios e planícies. O Rio Amarelo é um dos eixos ao longo dos quais se estendeu a civilização chinesa, né? Então a importância dos rios, né, para a população chinesa, gente, inclusive para a construção, né, de hidrelétricas, né, como a maior do mundo, né, hoje é localizada na China, que é a usina hidrelétrica de Três Gargantas, né? Então a herança histórica. Os chineses construíram suas primeiras cidades há mais de 4.000 anos e inventaram o arado de ferro, o papel, a bússola,
A trajetória da China é narrada por meio de dinastias que se sucedem desde o ano 200 antes da era cristã. A partir do século XIX, defrontou-se com a superioridade econômica, tecnológica e militar das potências ocidentais. Né? No século XIX, veja a influência lá, né, do Ocidente chegando ao Oriente. A derrota, né, para os britânicos nas guerras do Ópio, de 39 a 40, 839 a 842 e 858 a 60, reduziram o país à condição colonial. Quer dizer, os conflitos, né, ligados à colonização. Já quando a gente chega em 49, comunistas liderados, né, por um histórico, né, por um homem muito importante para a política chinesa, tá? Que até hoje, né, tem vários seguidores, né, que colocam ele como um grande, né, como é que a gente pode dizer, idealizador do que a China, né, desenvolveu com o passar do tempo, ou até mesmo em alguns fatores o que é hoje, tá? Economicamente, então, um comunista, né, liderado, né, que liderava todo esse país, né, em 49, que é o Mao Tse Tung. Mao Tse Tung toma o poder e proclama a República Popular da China. Então vai ter uma influência muito grande, né, já que antes, né, existia toda aquela questão colonial dos britânicos e os comunistas conseguiram, né, através de Mao Tse Tung, né, o poder e proclamar a república, né? Então, aí tem um cartaz, né, de 73, um partido, né, comunista chinês, e a bússola chinesa, né? A bússola chinesa antiga, vê que interessante, né? Então, vários fatores aí que a gente vai observar. O grande crescimento econômico chinês nas últimas décadas faz surgir áreas extremamente modernas, como a cidade de Guangzhou. Então, gente, do jeito mesmo que a gente tem toda aquela questão da cidade, né, da urbanização, crescimento industrial, econômico, a gente vai ter alguns problemas também ambientais, tá? Tanto é que a China é um dos países que mais polui o meio ambiente, tá? Diante desse processo também, a gente vai chegar, ó, na agricultura, né? Distribuição da agropecuária na China. Então, onde é que a gente vai ver, ó? Por exemplo, agropecuária. Arroz, inverno ou verão, aqui, ó, arroz. O arroz, verão, né? No verão, trigo, cevada no inverno, né? Então, ó, são nessas regiões. Então, a gente vai ter informações, ó, por exemplo, no Tibete, criação de nômade de gado nessa região. Ó, o deserto Taklamakan, né? Então, os desertos nas regiões. Aí a gente tem criação extensiva de ovinos, né? Então, nessa região aqui, ó, ventos secos e frios de inverno, né? Justamente. Então, vão ser vários fatores que vão influenciar, né, a agricultura nesse país, né? E os fatores, né, ou nessa região, né? E os fatores que são importantes, né? Os fatores climáticos, né? Religião. A maioria dos habitantes se mantém à margem de qualquer religião organizada com base em práticas regulares, como o cristianismo ou o islamismo. Os cultos tradicionais variam conforme a localidade, né, e foram preservados. A alta proporção de ateus, tá? A quantidade de ateus, né, é muito grande, né? O misticismo dos chineses é marcado pela mistura entre o confucionismo, o taoísmo e o budismo. Quer dizer, uma mistura, né? E a gente tem aí Buda, né, como
uma grande referência, né? Então aí a gente tem a demografia da região, tá? Então em milhões de habitantes a gente vai ter, ó, maiores concentrações nessas zonas, né? Mais de 5 milhões de habitantes nessas regiões com 5 mais altos. Então Xangai, né? Aí a gente tem Pequim, ó, Pequim, Xangai, Hong Kong, né? Aí cada região dessa, né, a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas presentes. Ó, sobre a questão do ambiente, no leste do país, a atmosfera apresenta altos índices de poluição. Então, é algo que a gente deve, né, trazer como um fator negativo. A produção, né, e a poluição que cada vez mais, né, tem assolado diante da produção e da falta de investimento, né, em tecnologias que favoreçam mais o meio ambiente, né? Calcula-se que até 2025 as emissões chinesas de dióxido de enxofre serão superiores às de todo o restante do planeta. Veja a previsão. Nesse processo que a China vem, né? Inclusive, é interessante, um dos fatores também que contribui muito é a utilização da energia. A energia, né? A energia que eles utilizam, a matriz energética que eles mais utilizam, né? Ou boa parte, né? Da matriz energética é ligada ao carvão, né? Então, é também um dos fatores que vai contribuir seriamente para a poluição dessas áreas. Mais da metade, né, da rede fluvial chinesa se encontra seriamente poluída. 80% dos resíduos industriais são jogados nos rios, sem tratamento prévio. Então, não existe um compromisso, né, com o meio ambiente. Então, isso traz uma certa consequência para a sociedade. Então, a questão do Tibete, o que é que a gente pode falar do Tibete? Vê, em 1720, o Tibete se tornou um protetorado da China, né? Então, justamente, no século XIX, o país recuperou sua independência, mas em 1908 foi incorporado ao território chinês. Então, uma briga para se livrar, né? No Tibete, para se livrar, ter sua independência. Com a Revolução Comunista na China de 49, tropas chinesas enviadas para implantar o novo regime não levaram em conta as tradições religiosas tibetanas, né? Então isso foi um choque, né, muito grande. Em 59 eclodiu uma rebelião contra o domínio chinês. Foram mortos mais de 100 mil tibetanos, né? Com certeza, com a dependência, né? Até hoje a gente tem uma questão não resolvida, né, do Tibete e a China. Então é algo que envolve, né, relações políticas, econômicas e até territoriais. Então, por exemplo, um protesto aí, né, a favor da salvação do Tibete. Aí a questão do Tibete, que a gente tem aí, que a gente pode observar, dependências do mar da China meridional. Então esse é um dos problemas. Influência de Hong Kong, Manila, reivindicações por China, Taiwan, né? E a gente tem a Índia e a China reivindicam respectivamente os territórios Aksai, Chin e Arunachal, né? Então o que é que acontece, ó? A gente tem os territórios contestados, a gente tem um país que reivindica o território, né? Os países aqui que reivindicam os territórios. Bem que interessante, né? As fronteiras, né? Ó, Nepal aqui no meio, a Índia, o Paquistão, aí o Vietnã, Taiwan, Filipinas, aí veio regiões autônomas, né?
então regiões autônomas, e região administrativa especial, tá? Então Hong Kong, por exemplo, que de vez em quando tem os protestos, e Macau, tá? Então são vários fatores políticos e econômicos que são importantes a gente fazer algumas observações. A Mongólia é desértica e isolada, um dos países mais isolados do mundo e com a população mais escassa. 3/4 dos 2,4 milhões de mongóis são pastores nômades, e a proporção entre cabeças de gado e seres humanos é de 12:1, né? Veja só que interessante, cabeças de gado para seres humanos, né? É de 12:1. O ambiente se caracteriza pela escassez de água e pelas temperaturas extremas. Os poucos rios fluem em direção ao norte, permanecendo congelados durante vários meses. A maior parte do território se divide em estepes e desertos, tá? A maior parte do território se divide em estepes e desertos, entre os quais se destaca, né, o de Gobi. Então, inicialmente, tá, o que a gente queria trazer para vocês são essas observações, tá? Dizer que a gente vai ter um seminário, né, que a gente vai trabalhar alguns conteúdos ligados aos conteúdos que a gente está vendo aqui, tá? Eu quero essa interação de vocês, tá? Que vai ser um seminário online. Eu estou vendo como é que eu faço para me comunicar com vocês, conversando com a escola. E qualquer coisa, né, vocês dão um toque para mim, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Se cuidem aí.